Amém, irmãos. A semana que a gente tem uma mensagem para trazer para a igreja, que a gente tem algo para trazer para os irmãos, a gente sempre gera uma certa ansiedade na gente, né? Porque onde eu vou buscar, o que eu vou buscar. E graças ao Senhor, o Senhor nos tem mostrado um caminho com respeito aos evangelhos, né? Dentro daquela sequência da harmonização dos evangelhos. E dentro daquela sequência, buscando ali, dentre aquelas várias opções que tem ali, eu encontrei um tema, achei bastante pertinente. O Senhor confirmou aquilo e reforçou durante a semana, né? Mas mesmo assim, parece que até sábado à noite o Senhor não falou nada praticamente, né? A gente fica assim, e aí, né? O que eu vou falar? O que a gente vai poder compartilhar com a igreja? O que a gente vai poder compartilhar com os irmãos? Mas aí o Senhor, Ele vai falando diariamente com a gente, né? Ele vai trabalhando diariamente na gente. Então, dentro da comunhão que a gente tem tido, a palavra que tem sido trazida semanalmente para nós, a palavra que nosso irmão o Elcio trouxe na semana anterior, a respeito do perigo, né? O grande perigo que é a nossa... como é que é o tema, Elcio? Repete para mim. Fala o título. Da dúvida, né? Da dúvida. E, na verdade, essa é a estratégia que o inimigo mais usa, é gerar dúvidas. Foi dessa maneira que ele levou o homem à queda, né? O homem caiu. Porque o que o inimigo faz? Ele mente. Ele apenas mente. E ele vive bombardeando o ouvido da humanidade por tantos e tantos tempos, né? É bombardeado. E nós, filhos de Deus, nós que já buscamos e amamos o Senhor, que já recebemos a vida de Deus por meio do novo nascimento, nós não ficamos fora, irmãos. O inimigo não poupou nem o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, perguntou se ele era Filho de Deus, que ele pegasse aquelas pedras e se tornassem pães. Então o inimigo, ele trabalha, a zona de conforto dele é da mentira e da dúvida, de gerarem dúvida, justamente para enfraquecer a nossa fé, né? E a gente é bombardeado por notícias, bombardeado pelo contexto mundial, bombardeado pelas, né, notícias internacionais, notícias nacionais, e as coisas acontecendo, e não tem muito motivo para comemorarmos, na verdade. Se nós olharmos o aspecto, especialmente da América Latina, não tem muito o que se comemorar, né? Mas nós louvamos o nosso Deus, louvamos o nosso Senhor. E a gente precisa realmente se apegar à palavra de Deus, né? É a palavra que nós temos que agarrar, grudar, e é nela que nós vamos crer, é nela que nós vamos confiar, né? Eu queria começar hoje a nossa comunhão. Hoje o tema geral é um tema até grande, né? Uma frase grande que diz assim: Jesus repreende severamente a incredulidade e revela a sua sabedoria e paternidade. Então foi o que eu consegui extrair desse pequeno texto. Não foi muito grande, não era coisa grande, não é coisa muito complexa, né? Mas é um pequeno texto que está ali em Mateus capítulo 11, do versículo 16 até o versículo 27. Essa pequena trecho da palavra que, na verdade, é logo em seguida do que o Elcio ministrou, né? E um pouquinho antes do que o Alexandre Besbate ministrou para nós a respeito do Vinde a mim. Está bem ali no meio, mas é um tema bastante importante que a gente vai abordar hoje, tá? Dentro do que o Senhor está falando com a gente. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vamos começar com essa palavra de encorajamento, né? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Aqui é uma exortação. Aqui é uma palavra de encorajamento para nós, uma palavra de despertar para nós, que nós precisamos estar meditando nela com uma certa frequência, que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade,
que vos afaste do Deus vivo. Se existe uma coisa que afasta-nos do Deus vivo, do nosso relacionamento com o Senhor, é esse perverso coração de incredulidade. Não é apenas um coração de incredulidade, é um perverso coração de incredulidade. Então aqui é um chamamento, é um encorajamento para nós. Tende cuidado, irmãos. Estou falando para mim, tende cuidado, Sérgio. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com o que você anda considerando, né? Ouvindo. Será que eu estou ouvindo mais o Senhor? Estou ouvindo mais o Senhor na sua palavra? Ou eu estou ouvindo mais questionamentos, dúvidas? O perigo da dúvida, né? E aqui, nesse versículo especialmente, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém? Então esse contexto que nós vamos hoje entrar, ok? Dentro então do tema que nós hoje vamos ver é Jesus repreende severamente a incredulidade. Aqui ele repreende e ele revela, ao mesmo tempo ele revela a sua sabedoria e revela também a sua paternidade. Amém. Então, irmãos, diante de todos os sinais que nós estamos vendo nos evangelhos, tantas grandes coisas, o Senhor está operando milagres, maravilhas, ressurreição, curas, expulsão de demônios, algo que nunca na história da humanidade se ouviu falar que pudesse acontecer tais coisas. E o nosso Senhor, quando ele veio, ele trouxe com ele o reino de Deus. Ele falou que o reino estava próximo, ele anunciava isso. E aqui eu trouxe já o texto para nós, dá pra gente, acho que vocês conseguem ler aqui, acho que dá para, não sei se dá para ler, os que têm a vista mais boa, né? Então aquela geração era uma geração maligna, essa geração não reagiu à pregação do seu precursor, que foi João Batista, e nem ao Rei Celestial. Então aquelas cidades que estavam ali, a despeito de ter feito tantas coisas maravilhosas, tantas coisas que o Senhor já realizou, a própria criação é o maior, é um documentário denso a respeito da divindade, né? Declara a Deus por todos os lados que você possa imaginar, é declarado que há uma inteligência, um design inteligente, né? Você fala em design inteligente, algo que cria, que é capaz, que é algo que a gente olha uma planta, você fica, como é que pode isso? Se parar para observar uma planta, né? Um inseto, como ficar perplexo com isso, né? Agora o nosso próprio Senhor, que enviou primeiro o seu precursor, João Batista, que chegou de uma maneira diferente e anunciando, né? Anunciando que estava próximo o reino, anunciando o reino. E depois o próprio Senhor veio, e não veio sozinho, ele veio com o Pai, ele veio no poder, na autoridade do Espírito Santo, realizando grandes coisas. E mesmo assim, vamos ler o texto então, irmãos? A partir da mas a quem, né? Do 11, 16 a 19. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Certo? Então, mesmo diante do precursor do Senhor, um grande profeta, como foi testemunhado pelo Senhor mesmo, um grande profeta, não houve um profeta maior que João Batista, né?
E mesmo assim não houve. Eles anunciavam o quê? Arrependimento. Arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. E a palavra continua a mesma, irmãos. O Senhor continua falando para nós, arrependei-vos. Qual é o caminho para nós buscarmos o Senhor? É no arrependimento. É no nos voltarmos a Ele. É nos esvaziarmos diante da presença do Senhor. É dessa forma que é ali que Ele nos encontra. Como nós cantamos, né? Se o meu povo. Qual que é o endereço da Bíblia, desse versículo? Segundo livro de Crônicas 7,14. Se o meu povo, ele está falando para o seu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele diz assim, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. No Velho Testamento a referência era física, a oração que se faz nesse lugar, que se fazia em Jerusalém, no lugar de adoração ao Senhor. Mas hoje, irmãos, que lugar é esse, irmãos? Que nós hoje, que ele fala, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Que lugar é esse hoje? É o nosso espírito. É quando nós nos humilhamos diante do Senhor, é quando nós nos convertemos, arrependemos, né? Nós devemos buscar isso, irmãos, buscar diante do Senhor. Senhor, eu preciso, irmãos, buscar arrependimento diante do Senhor. Às vezes nós não conseguimos. Às vezes nós buscamos e parece que está no vazio. Mas nós temos que buscar, que é nesse lugar que estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. No lugar que nós nos humilhamos, lugar que nós nos arrependemos, lugar que nós nos voltamos ao Senhor. Amém? Então, tanto no ministério de João Batista e também do nosso Senhor Jesus Cristo, em ambos a ênfase do seu evangelho, das boas novas, boas notícias, era no arrependimento. Arrependei-vos. O Senhor continua isso, irmão. Arrependei-vos. É para os novos convertidos? É. Arrependei-vos. E para nós que já estamos há tempo no Senhor, arrependei-vos. Devemos voltar a Ele. Arrepender é voltar. Arrepender é uma mudança de mente. A minha mente está ali, ó, obstinada por certos pensamentos, ouvindo mentiras de Satanás, ouvindo apenas coisas que se dizem ao contexto atual e baseado no que a ciência e no que está acontecendo hoje no mundo, a gente tira a nossa conclusão sem basear na palavra de Deus e não glorificando o nome de Deus, né? Então, Senhor Jesus, vamos falar um pouco sobre a questão da sabedoria de Deus. Vamos entrar nesse texto aqui, irmãos, nessa parte. Então, essa parte essa lâmina que eu quero compartilhar com vocês é que, vamos ler juntos, irmãos? Cristo, poder de Deus e a sabedoria de Deus. De novo, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É uma passagem bastante expressiva, né, que eu mencionei aqui, que é de 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 ao 31. É um texto que vale a pena a gente reler e entrar em comunhão com ele. Mas eu quero destacar apenas dois pequenos porções aqui para nós agora, tá? O contexto todo é importante a gente ler, mas eu não caberia agora de manhã, tá? 1 Coríntios capítulo 1, 22 a 24. Vamos ler juntos, irmãos? Tá registrado ali. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus
como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Aqui é talvez um resumo de todo esse texto muito rico, que está em 1 Coríntios capítulo 1 já, do versículo 22, do versículo 18 até o 31. Os judeus querem sinais. Manda-nos um sinal. Queremos sinais. E os gregos só querem sabedoria, e sabedoria, e sabedoria. Mas aqui ele fala da nossa pregação. Mas nós pregamos, o que nós pregamos, irmãos? A Cristo crucificado. O Cristo crucificado para os judeus é um escândalo. É um escândalo. Um homem ser colocado numa cruz, condenado numa condenação romana, numa pena terrível, de pena de morte, pública, exposta. É um escândalo aquilo, E é loucura para os gentios. O que nós fazemos, cristãos, irmãos, nos reunir, aquilo que o Elcio falou semana passada, 40 anos, fala, o que vocês estão fazendo naquele lugar? Desde quando, irmãos, Cristo se revela para nós, a mudança que ocorre na nossa vida é uma coisa absurda. É uma loucura. Ninguém entende isso. Porque ele é um escândalo para os judeus e é loucura para os gentios. Buscar a Jesus hoje, o mundo diz que é uma loucura. Vocês são loucos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pegamos a Cristo, é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então o nosso evangelho, irmãos, qual é? É o Cristo crucificado. É um escândalo. É um escândalo para os judeus. É uma loucura para a humanidade em geral. Mas para nós, irmãos, para nós, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Vamos ler agora também o versículo abaixo. Versículos 30 e 31. Vamos declarar forte esse versículo, irmãos? Juntos. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós somos de quem? Nós somos dele. Irmãos, é tão importante esse dele. É uma questão de pertencimento. A quem eu pertenço? Eu pertenço a ele. Aqui está falando de algumas cidades que ali não houve arrependimento. Não houve uma mudança de mente. Não houve um voltar para o reino de Deus, a despeito de grandes coisas estarem sendo operadas. E nós hoje como nação, e nós hoje como estado do Paraná, cidade de Londrina, comunidade, igreja cristã em Londrina, como está nosso coração, irmãos, com respeito a isso? A importância que o Senhor coloca para nós, a questão do arrependimento. A questão dessa cidade, qual foi? Porque tamanha... não existe, eu não conheço um relatório pior do que o de Sodoma. Sodoma, até meu irmão essa semana relatou para nós, ali onde foi lançado aquilo ali, virou imprestável. Aquele lugar não dá mais nada. Uma maldição absurda. E aqui ele está dizendo para uma cidade contemporânea na época, que se eles não se arrependessem, o juízo para eles é pior do que para Sodoma. Então, irmãos, é um alerta muito grande eu acho que é para as nações, é para a nossa cidade, é para o nosso país, é para
É um despertar que o Senhor está dando para nós, especialmente para nós, seu povo. Amém? Glória a Deus. Vamos mudar de tela aqui. E agora, mesmo diante desse cenário, que não é um bom cenário, né? A despeito do Senhor ter feito tantas maravilhas, tantas coisas grandiosas, tanto o precursor João Batista como o próprio Senhor, né? Mesmo assim, mas diante dessa situação que aparentemente fala ruim, né? Ruim porque o Senhor o Senhor não amaldiçoou, mas ele deu um alerta. Falou, se vocês não se converterem, se vocês como comunidade, como povo de Deus, como uma cidade, não se arrependerem, né? Não buscarem a Deus, nós nos voltarmos para o Senhor, não é boa a situação, né? Mas aqui no versículo 11, 25 a 27, vamos ler juntos também? Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Exclamou o Senhor nesse momento aqui, nesse contexto, ele exclamou e ele diz assim, graças te dou. Amém? Então, irmãos, mesmo diante de uma situação ruim, um contexto que não é bom, o Senhor, ele tirou louvor e adoração ao Pai. Ele falou, graças te dou, ó Pai. Por isso que eu achei que essa mensagem tinha muito a ver com esse dia também, né? Aqui está ligado à questão do Pai, a questão da adoração ao Pai, né? E aqui o Senhor faz uma menção interessante, ele fala assim, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra. Então a gente olhando a terra hoje, observando a terra, observando as nações vizinhas, nações distantes, fala, mas parece que não é bem assim, né? A gente olhar a nossa maneira de olhar, a gente acha que não é bem assim. Mas o Senhor declarou aqui, irmãos, tu és o Senhor do céu e Senhor da terra. O Senhor pediu na sua oração que ele falou assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então no céu as coisas já estão todas resolvidas. O Senhor, ele é o nosso Pai, ele é o Senhor dos céus. Ele é indubitavelmente Senhor dos céus. Mas na terra, nesse pequeno planeta, pequenininho, né? Porque quem estuda um pouco isso aí é absurdamente pequeno. Para nós é gigante, né? Mas é pequeno. Nesse pequeno planeta, onde tem aqui a humanidade, onde Cristo morreu por nós aqui, nesse pequeno lugar. Aqui, irmãos, ele ora para que nós oremos, ele pede para nós oremos, né? Seja feita a vossa vontade aqui na terra, como é feita no céu. No céu já está feita, aqui na terra também. Então, o Senhor aqui exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ele ocultou essas coisas aos sábios instruídos. Essa sabedoria não se compra nos livros, não se compra, não é apenas estudando. Ele ocultou isso, né? E ele revelou essas coisas aos pequeninos. Amém? Mas nesse aspecto é melhor ser um pequenino, viu? É melhor ser um pequenino. Porque aqui é uma questão de revelação. É a questão do Pai revelar. Aí ele fala assim, tudo me foi entregue por meu Pai. E agora ele fala assim, eu quero conhecer o Pai. Quem quer conhecer o Pai? Eu quero. Você quer, Zé? Eu quero. Ele fala assim, ele fala aqui, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então se eu quero conhecer o Pai, eu tenho que conhecer o Filho, né? Que diz assim, ó, ninguém conhece o Filho, se eu quero conhecer o Filho, eu tenho que buscar o Pai, certo?
E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Se eu quero conhecer... ninguém conhece o Pai senão o Filho. Se eu quero conhecer o Filho, eu tenho que buscar o Pai. Se eu quero conhecer o Pai, eu tenho que buscar o Filho. Percebe? Porque os dois são um, irmãos, né? E ele fala, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém? Então esse aqui é essa parte que está aqui nesse texto que nós estamos vendo aqui. Então, essa próxima... essa projeção que eu estou colocando aqui, fala da nossa necessidade de recebermos da parte do Senhor, irmãos. Se tem uma coisa que nós precisamos, né? Além de conhecer o Evangelho, de crer na obra do Senhor, não há caminho se nós não confessarmos a Jesus como Senhor. Não há caminho se nós não crermos que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, certo? Então Cristo, que é a palavra de Deus, diz em João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne. Então, Deus mesmo, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, se fez carne na pessoa de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele veio. Jesus veio para esse pequeno planeta chamado Terra, para alcançar as pequeninas pessoas que somos nós, para que nós pudéssemos também recebermos esse Evangelho, temos um arrependimento. E quando João Batista viu o Senhor, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o nosso Senhor veio e cumpriu o seu propósito, que foi de, como Cordeiro de Deus, ser colocado naquela cruz, sem ter nenhum pecado, sem ter nenhuma transgressão, foi colocado naquela cruz, morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue, né? Ali ele morreu, ele terminou, irmãos, com tudo que era velho, tudo que era pecados, todas as coisas foram terminadas na pessoa do Senhor. Mas o que aconteceu importante nisso tudo, além da morte, que é importante, que nós lembramos agora na mesa do Senhor, comendo e bebendo dele, é que ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então, é crucial que nós conheçamos que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E com a nossa boca, nós confessamos que Jesus é o Senhor. Amém? Vamos declarar, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Quem está em casa, Jesus é o Senhor. Então, em Romanos capítulo 10, diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, será salvo. Amém? Salvo. Prestemos atenção a isso. Essa é a nossa primeira necessidade, é ser salvo. É me tornar um filho de Deus. É receber a vida de Deus para dentro de mim. É me tornar um filho que de fato nasceu de Deus. Não filho de Deus de uma maneira genérica. Ah, todo mundo é filho de Deus, né? Não é isso aí? Eu também sou filho de Deus. No aspecto de criação, nós somos filhos de Deus por criação. Mas com respeito a nascimento genuíno, irmãos, por isso a necessidade de João capítulo 3, onde o Senhor falou, importa-vos nascer de novo. Nós precisamos ter um novo nascimento. Esse novo nascimento ele começa a partir de um arrependimento. Porque ele diz aqui em João capítulo 1, versículo 12, ele fala assim, ele veio para os que eram seus. Jesus voltou para o povo dele, que era o povo, a nação de Israel. Ele veio para aquele povo, irmãos. E quando ele chegou, o que ele encontrou? Um povo que estava nem aí com ele. Salvo alguns pequeninos, mas o Senhor encontrou uma nação que não queria nada com ele. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas o versículo 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam. Olha só, irmãos, mas veja bem, ele veio para os que eram dele,
mas os seus não receberam. Mas ele fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Certo? Então a primeira necessidade nossa, irmãos, é nascer, é nos arrepender, é nos voltar ao Senhor, é confessar que Ele é o nosso Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso eu creio, eu recebo isso. Então isso é a primeira experiência que você tem, é de receber o Senhor para dentro de você. E outra necessidade, a nossa necessidade também, de recebermos da parte do Senhor espírito de sabedoria e de revelação. Isso está em Efésios capítulo 1, 15 a 17. Também coloquei aqui. Podemos ler juntos? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Então nós precisamos primeiro nascer de novo. Precisamos primeiro é crer e receber no Senhor, ser salvo. E depois, irmãos, nós precisamos também, por isso o apóstolo Paulo orava para essa igreja em Éfeso. Ele orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de quê? De sabedoria. Amém? Sabedoria e de revelação. Irmãos, nesse momento conturbado que nós vivemos, um momento difícil, um momento que não é como não era na época que o Senhor veio, mas hoje minha impressão que dá é que menos ainda, tudo gira contra, né? Nesse momento eu preciso do quê? Eu preciso do Espírito. Amém? Eu preciso do Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E aonde eu vou encontrar isso, irmãos? É na palavra. Eu não posso deixar a palavra. Eu não posso abandonar minha leitura diária da palavra. Eu preciso, irmãos, eu falando para mim também, eu preciso continuar a minha leitura da palavra. Buscar nos textos bíblicos. Buscar a palavra de Deus, irmãos. Que aí vem o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Então, já estamos partindo para a fase final da nossa comunhão, certo? Se existe uma passagem que nós precisamos, existem várias passagens que nós precisamos nos familiarizar. Mas eu queria destacar aqui o início do livro de Efésios, do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Nós vimos aqui, irmãos, as bênçãos de Deus em Efésios, reveladas a nós, a sua igreja. Então, se tem um ponto, se existe uma passagem bíblica que nós precisamos ler, conhecer, meditar, considerar, é Efésios capítulo 1, do versículos 3 a 14. Sim, todo o livro, mas essa passagem é importante, irmãos. Porque se nós não estivermos firmes com respeito a essas verdades, a tendência é nós ouvirmos outras vozes. E ao ouvir outras vozes, a dúvida é gerada. E a dúvida sendo gerada, há o risco de nós termos esse perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Então, estamos juntos? Primeiro aspecto que aparece nesse texto. No capítulo 1, do versículo 3 ao 6, nós encontramos ali a escolha e a predestinação do Pai de acordo com o seu eterno propósito. Certo? Então, dentro do plano de Deus, existe aqui um aspecto que é a questão da escolha e a predestinação é do Pai isso. Certo? Vamos ler juntos também? Vamos lá. Efésios 1, 3 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, dentro de coisas que nós precisamos ouvir e meditar e considerar e meditar muito em cima, é nisso aqui, irmãos. A escolha e a predestinação do Pai, que é de acordo com o seu propósito, eterno propósito. Imagina só, que eu estava falando do planetinha chamado Terra, né? Nosso pequeno planetinha. E nesse pequeno planetinha, nós somos tão pequenos perto dele, essas pequenas pessoinhas, o Senhor veio, mas não veio apenas de qualquer jeito. O Senhor veio, havia uma predestinação. Ele já havia predeterminado alguma coisa, né? Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Ele nos escolheu, irmãos, nele, antes da fundação do mundo. Imagina, antes da fundação, antes de existir tudo que existe, ele já havia, né, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Imagine o coração desse pai em ter esse filho. Irmãos, é igual o projeto, né, de nós quando queremos filhos, né? Quando nós estamos orando, casal, orando, pedindo a Deus o nosso filho, isso estava no coração de Deus na eternidade. Ele estava lá. Então ele foi aquele que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou, ele deu um destino, predestinou para ele, para a filiação. Então não foi apenas assim, Deus criou de qualquer jeito lá, e vai fazer a humanidade, e aí a humanidade vai cair, e eu vou salvar a humanidade. Não. Aqui tem um propósito eterno aqui. Aqui tem um desejo que estava no coração de um pai. E ele predestinou para ele, para a filiação. Aqui está a adoção de filhos. Ele planejou filiação. Sabe? Receber, irmãos, essa afirmação. Nós precisamos, irmãos, estar claros que nós somos filhos de Deus. Não ter dúvida a respeito disso. Certo? Eu sou filho. Existe uma coisa maior do que isso, irmãos? Existe uma identidade maior que eu possa declarar: eu sou filho. Certo? Para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade, para o louvor da glória que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, no amado, continuando, do versículo 7 ao 12, nós encontramos a redenção do Filho para o cumprimento do seu propósito. Então, dentro de todo esse processo, houve aí, parece que um acidente, né, de percurso aí, e foi necessário já preparar uma redenção para esse povo, para essa filiação, para esses filhos. Já foi necessário uma redenção, certo? Juntos também, irmãos, Efésios 1, 7 a 12. Então, como é que terminou o anterior? Terminou como o anterior? Terminou? No Filho, né? Em Cristo. Deixa eu voltar aqui, peraí. O que ele diz aqui? No amado. Quem é o amado? É o Filho, né? Ele nos concedeu gratuitamente no amado, agora, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele,
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Isso aqui é versículo para a gente ler, reler, ler e orar essas palavras, né? Orar e reler essas riquezas, essas bênçãos aqui, amém? Então, nós que de antemão esperamos em Cristo e finalmente chegando aqui no cumprimento do propósito eterno de Deus, pelo selar e o penhor do Espírito Santo. Então, irmãos, nesse plano eterno, todo o Deus triuno está envolvido, né? Vimos a predestinação do Pai, nós vimos a redenção do Filho e agora nós vimos a questão do penhor do Espírito e o selar do Espírito alcançando a gente, certo? Que está em Efésios 1, 13 e 14, que é em quem também nós, também vós, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, nós temos um selo, amém? O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Então nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E esse selar é o penhor, é uma pequena porção que nós temos da nossa herança ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Então, irmãos, eu queria concluir agora, tá? Acho que esse é o sentimento que veio desse texto que nos foi trazido aqui, né? E então, diante de tudo isso, foi o que o Senhor pôde falar comigo essa semana. Amém? Então, eu quero entregar para os irmãos a nossa reunião, deixando esse sentimento da importância, irmãos, de nós conhecermos a quem nós pertencemos, de quem nós somos filhos, certo? E buscar isso diante do Senhor, na sua sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Então, concluo aqui, irmãos. Graças ao Senhor. Amém.